Bom, pessoal, continuando, peço desculpas que hoje estou bem alérgico, tá? Mas vamos começar o capítulo 2 do livro, né? O capítulo 2 é o Um Arauto do Espírito, São Paulo. Seção 1, A Estrada de Damasco. Como nos impressiona, a nós que ainda caminhamos, este homem que a luz derrubou na estrada, vencido, mas feliz com a própria derrota no mais íntimo do seu coração. De todos os personagens do Novo Testamento, este é, depois de Jesus, o mais vivo, o mais completo, aquele cujo rosto distinguimos com mais clareza. Os problemas que o atenazaram são os mesmos que eternamente nos dilaceram. E quando ouvimos a menor de suas palavras, reconhecemos nela esse tom de confidência inesquecível, que só alcançam aqueles que arriscam tudo. Caminhava há 8 dias pela arenosa estrada que vai de Jerusalém a Damasco. Sentia-se possuído de uma fúria estranha, desse fanatismo religioso e dessa inquieta convicção de estar na posse da verdade que introduzem no coração humano tanto azedume e tanta violência. Deixara já o agreste vale do Alto Jordão e avançava agora pela estepe, onde as gramíneas ressecadas farfalhavam ao sopro do vento. À sua esquerda, o Hermon, o primogênito dos altos, erguia sob o céu duro a sua cadeia sempre coberta de neve. Aproximava-se já do oásis, com os seus plátanos cinzentos, o odor dos jasmins e das rosas, e sob o balouçar das grandes palmeiras, o rico emaranhado dos pomares bem irrigados. Era verão, por volta do meio-dia. Subitamente, desceu do céu uma luz que o envolveu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele balbuciou: Quem és, Senhor? A voz continuou: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aterrado e tremendo, o homem murmurou: Senhor, o que queres que eu faça? E veio a resposta: Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Saulo levantou-se titubeante. Ao esplendor do sol, seguira-se uma escuridão total. Com os olhos abertos, não enxergava nada. Os companheiros de viagem olhavam-no, mudos de espanto. Tinham ouvido um som confuso de vozes, sem distinguir as palavras. Saulo, porém, compreendera para sempre. Por essa altura, era ele um homem de menos de 30 anos. Um judeu baixinho de aspecto pouco glorioso. Um apócrifo grego do século II, denominado Atos de Paulo, deixou-nos a seu respeito uma descrição pouco lisonjeira. É possível que esses sinais, essa descrição, provenham de uma espécie de passaporte que os missionários do cristianismo primitivo teriam usado para poderem ser identificados nas comunidades onde ainda não eram conhecidos. Voltando. Era de estatura média, baixo e rechonchudo, com as pernas tortas, a cabeça calva, as sobrancelhas espessas e muito juntas, o nariz arqueado. A imagem é uma característica da sua raça. Mas uma estranha força emanava deste rosto, do qual também se diz que tinha mais de anjo que de homem. Observa-se com frequência, entre os seres que a natureza privou de forma física, uma energia espiritual de extrema intensidade, mais violenta e mais impressionante, justamente por estar associada, não sabemos a que misteriosa fragilidade. Saulo era um desses homens que não existem senão pela alma. Vê-lo-emos movimentar-se durante toda a vida, no meio da tensão e da luta. Nada daquilo que vem dos homens poderá abatê-lo. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não perecemos. Segunda carta de Coríntios. Eis o que legitimamente afirma de si próprio. Era dotado de uma alma de grande senhor, a quem a extrema flexibilidade da inteligência, a sensibilidade mais receptiva e o vigor de um espírito simultaneamente realista e apaixonado pelo absoluto tinham armado para todas as lutas. Homem exigente e tenaz, possuía verdadeiramente aquela madeira de que Deus talha com gosto os santos. De pé, no meio de uma noite repentina, que poderia experimentar aquele que acabava de ser chamado pelo nome, sentia-se arrasado. Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Atos 26. Aprendeu instantaneamente que,
Para o futuro, terei de viver com essa ferida incurável, com esse espinho na carne, por meio do qual a verdade chegara até ele. Humanamente, porém, que significava essa ferida? Tem-se proposto explicações médicas que um exame atento torna inaceitáveis. A histeria, um mal ainda pouco definido, que apresenta como um dos seus sintomas mais claros o de incitar o indivíduo a uma espécie de constante mimetismo patológico. Não encontro nenhuma base nesta personalidade tão original, tão autêntica, cujas resoluções procedem evidentemente de uma vontade lúcida. E a epilepsia, cujos principais sintomas são as rupturas súbitas na lógica da ação e os fantasmas que escapam à memória, não poderia ter relação alguma com essa existência perfeitamente equilibrada e unitária, impelida por uma vibração eficaz, nem com a precisão objetiva do testemunho que o próprio São Paulo nos oferece sobre as suas visões. O fato está à vista, tão irrecusável como será no caso de São Francisco de Assis ou de Joana d'Arc. Não é numa consciência mais ou menos perturbada pela demência que ressoa o apelo que deverá arrancar Saulo de si mesmo. É na própria realidade das coisas da terra, é numa estrada da Ásia, é ao sol duro de um dia de julho. Cego, tornou a caminhar e entrou em Damasco. Partindo da torre maciça que guardava as portas da cidade, havia uma larga avenida chamada Direita, que se dirigia a um templo, ladeada por pórticos com colunas coríntias. Era aí que habitava um judeu chamado Judas, membro da numerosa colônia. Flávio José fala de 50.000, que ali prosperava e que Aretas, rei da rubra Petréia, tratava muito bem. Saulo instalou-se em casa desse homem e afundou-se ainda mais, sem dúvida perdido, silencioso, com os olhos abertos sobre a noite do castigo, recusando-se a comer e a beber, esperando e orando. Entretanto, ali mesmo em Damasco, havia um homem que também recebera uma ordem vinda do alto. Era Ananias, um dos primeiros membros do reduzido núcleo cristão que já existia nessa cidade. Levanta-te, disse o Senhor, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Ananias ousou responder: Senhor, muitos já me falaram desse homem, dos muitos males que fez aos teus fiéis em Jerusalém. E se vem aqui, é a mandado dos príncipes dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. O Senhor, porém, mandou calar-se. Vai, porque este homem é o instrumento que eu escolhi para mim. Ananias estava bem informado. Fora como inimigo do nome cristão que Saulo deixara Jerusalém, munido de uma ordem precisa da caça dos sacerdotes, ordem que ele mesmo tinha solicitado para perseguir até a morte aqueles que, em Damasco, pertencessem à nova seita. Desde que residia na cidade santa, fariseu entre os fariseus, sempre se tinha mostrado adversário do Galileu e da sua corja. E aquele estudante que tínhamos visto guardando as roupas do mártir Estevão, enquanto os carrascos o apedrejavam, aquele moço odiento e arrogante não era outro senão ele. Deve-se dizer que esses sentimentos violentos tinham muitos atenuantes. Para pôr em dúvida uma convicção profunda, a consciência tem necessidade de audácia, de independência ou de luz. Pela formação que recebera, Saulo achava-se mais impedido do que ninguém de acreditar no Messias humilhado e vencido. Empertigado no seu nacionalismo religioso, impávido no seu fanatismo, este adolescente abrupto não nos deve causar qualquer surpresa, pois o que conhecemos do seu caráter deixa-nos adivinhar perfeitamente como a intransigência das suas convicções podia unir dentro dele a certeza da inteligência e o orgulho. No entanto, o problema não é tão simples. Podemos perguntarmos se o episódio à entrada de Damasco, a despeito da sua aterradora instantaneidade, não poderia ter sido já preparado secretamente na alma daquele que Deus escolhera para si. Quando se lêem os textos em que, anos mais tarde, Paulo fala da lei e dos seus problemas, é difícil deixar de pensar que é ali que se pode ter situado a bala inicial que viria a defender essa alma cerrada. Para uma consciência escrupulosa, como era pesado suportar a lei de Israel, quem podia estar certo de ter cumprido os seus infinitos preceitos
e de não ter violado alguma das suas 1001 proibições. Debaixo deste julgo intolerável, ninguém podia saber ao certo se não tinha, embora contra a vontade, cometido alguma falta. E por quê? Com que fim? Por acaso essas observâncias minuciosas resolviam o verdadeiro problema? Podiam elas apagar o sentimento de miséria insuportável que é a sorte da condição humana? Que poder têm os princípios formais perante a angústia de viver? Não tinha sido essa mesma lei que, submetendo o homem a certos princípios, isto é, abrindo-lhe os olhos, o arrancara à inocência original e o atirara para o âmago desse complexo de contradição e desespero em que sempre permanece? Este problema que preocupará tantos místicos e poetas, desde Santo Agostinho até Rimbaud, e desde Orígenes até Blake, não seria o mesmo que tornava tão arisco o coração do jovem fariseu? Talvez ele já suspeitasse que esses enigmas se resolviam pelo amor de Cristo, e que ao combater os cristãos com tanta ferocidade não estava senão combatendo-se a si próprio. Na casa de Damasco, naquela noite milagrosa, Saulo soube que ia receber a resposta. O fato de que esta lhe viesse a ser transmitida por aqueles mesmos que ele mais havia odiado era algo que estava na ordem natural das coisas, conforme a misteriosa lei de reversão que une sempre o carrasco à sua vítima. Estava perto dele um discípulo do Galileu. Saulo ouviu sua voz. Saulo, meu irmão, disse-lhe Ananias, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista. Foi assim que teve lugar aquilo que frequentemente se chama conversão de São Paulo, e que só pode ser plenamente compreendido à luz do drama espiritual em que se opera a opção da alma. O vencido da estrada não mudará nem de religião nem de dependência, pois não deixará o templo ao abrigo do qual a jovem igreja continuava ainda a colocar-se. Se converteu, foi no sentido em que o nosso século XVII passou a entender esse termo, como, por exemplo, no caso de um Pascal ou de um Rancé. Tudo se realizou no seu íntimo. Metanoite, convertei-vos, dissera Jesus. A transformação será total. Aquele a quem Saulo ia obedecer no futuro era o mesmo que tinha condenado os orgulhosos, as almas duras, os intelectuais satisfeitos, e ele tinha sido tudo isso. Daí por diante, todos os dias de vida que lhe restassem seriam insuficientes para testemunhar o seu amor àquele que tanto o amara e que lhe ferira o coração.